Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui no nosso tradicional vídeo de leituras do mês e eu vou comentar com vocês então como foi esse mês de agosto, na verdade, que parece assim, chega o Natal, mas não terminava agosto, porque gente, que mês longo que foi esse mês de agosto agora, nossa senhora. Mas enfim, em agosto, na verdade, eu terminei 3 leituras que eu tinha começado lá em julho para o Jane Austen July. A primeira delas, a primeira leitura que eu terminei, que eu finalizei e também fiz vídeo pro canal, foi então a minha releitura de Razão e Sensibilidade, né, que foi uma leitura maravilhosa. Assim, como eu comentei no vídeo, não é o meu livro favorito da Jane, mas eu sempre gosto de revisitar essa história, de entrar de novo, né, na vida desses personagens, e foi muito gratificante, gostei muito dessa releitura, também gostei muito dos textos de apoio aqui da Penguin, recomendo vocês lerem. Cuidado com os spoilers, sabe que tem bastante, então se você é aquela pessoa que não gosta de spoilers, eu recomendo você ler os textos aqui do começo dessa edição, depois que você lê o livro, tá? Porque vale muito a pena, principalmente o texto do Tony Turner, que eu achei bem interessante os pontos que ele coloca aqui, tanto a respeito da época romântica, das influências ali que estavam, das ideias que estavam ocorrendo na época em que a Jane escreveu o livro e que aí ela acabou inserindo também na sua história. Então não deixem de assistir lá o vídeo. E a segunda leitura que eu concluí foi as cartas da Jane, né? Na verdade as Select Letters, né? Que são as cartas selecionadas da Jane, que foram editadas e selecionadas pela Vivian Jones, que é uma professora de literatura inglesa, né? Inclusive ela também assina o texto de introdução dessa edição. Foi um livro, gente, como eu comentei lá no Instagram, na época que eu estava lendo, foi um livro que me deu muito trabalho. É um livro bem mais curto do que o Razão e Sensibilidade, mas é porque, não só pela linguagem da Jane, né, às vezes um pouco coloquial demais, então tinha muitas palavras que não são mais usadas hoje, no inglês, né, então tinha muitas notas aqui no final também, muitas notas de comentários da editora para poder explicar algumas coisas, alguns contextos, então foi uma leitura mais densa, uma leitura mais trabalhosa. Sobre as cartas em si, são cartas, na verdade, mais relacionadas ao cotidiano da própria Jane. Não uma outra carta, mais lá para os anos de 1816, a mais ou menos 1817, que nós temos cartas que vão lidar, né, com os romances, né, com a publicação dos romances. Ela comenta, então, a publicação de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma, né? E também lá para as últimas cartas ela comenta que estava... se não me engano, já trabalhando no manuscrito de Persuasão. Eu tenho, então, esse livro aqui, que são as cartas completas, ó. Quer dizer, completas, entre aspas, porque, na verdade, isso aqui são apenas as cartas que nós temos notícias hoje, tá? As cartas que foram encontradas, que foram doadas por membros da família Austen, enfim, que foram achadas em vários lugares remotos aí do mundo. Que a Jane escreveu muito mais cartas, a gente percebe assim, porque a questão das cartas na época era praticamente como se fosse o nosso WhatsApp hoje. Então, não eram apenas cartas para filosofar, não, eram cartas realmente de comunicação mesmo, de contar alguma coisa, contar uma fofoca, contar alguma coisa que aconteceu, contar sobre o dia, entendeu? Então, as cartas da Jane, eu às vezes sentia que eu estava lendo um diário da vida dela. Porque 90% das cartas ela escreveu para Cassandra, a sua irmã mais velha, que são as cartas que a gente tem hoje. Algumas ela escreveu para sua sobrinha, a Fanny Knight, outras ela escreveu para o seu irmão, acho que... Não, para o seu sobrinho também, o James Edward. Algumas ela escreveu para o Frank e o Charles, né, enquanto eles estavam em alto mar, né, com a marinha. Eu não encontrei, assim, pelo menos eu não sei se tem alguma carta que sobreviveu aí, dela pro Henry Austen ou para algum outros seus irmãos, além da Cassandra. Mas a gente tem poucas cartas do que a gente poderia ter hoje, né, se essas cartas tivessem sobrevivido todas elas. Mas, enfim, né, não adianta chorar pelo leite derramado. Mas assim, gente, eu recomendo sim, se você gosta da Jane Austen, se você é fã da Jane Austen, se você tá assim, realmente ali disposto a passar um bom tempo lendo essas cartas. Algumas cartas realmente não falam muita coisa, assim, são realmente fatos do dia a dia, fatos sobre a família Austen. E como eu já li uma biografia da Jane, uma não, várias inclusive, então algumas coisas eu já lembrava, então ela tá falando daquilo lá que aconteceu com fulano de tal e etc. Mas as notas aqui ajudam também a você a se localizar. Mas assim, é uma leitura que pode ser densa, é uma leitura que pode ser difícil, tá? Não é uma leitura tão fácil assim como se fosse uma biografia. Isso já me prepara
para leitura desse daqui, que vai ser mais desafiante ainda. Eu não tenho previsão de quando eu vou começar a ler essas cartas. Essas aqui foram coletadas e editadas pela Drew Lefayette, a mesma autora daquela biografia Family Record, que eu adoro, né, que eu acho maravilhosa, a mais completa, assim, sobre a Jane. E, pelo tamanho, isso metade são cartas, metade são notas de rodapé, tá? Então, assim, ler cartas de um autor é sempre um desafio. Da Jane é um desafio. Agora, imagina você ler de um autor que deixou, por exemplo, Dickens. Quem gosta de Dickens, que é muito fã de Dickens e estuda a vida do Dickens, vocês são guerreiros também, viu, gente? E esse livro foi interessante eu ler junto com outro livro que eu estava ouvindo em audiobook, que foi o Miss Austen. Eu acho que eu comentei com vocês no vídeo de TBR, do Jane Austen Julie, né, que eu estava ouvindo esse audiobook, que vai contar aí a história da Cassandra, né, na verdade uma biografia romanceada, né, são alguns fatos, tem fatos ali, mas também tem muita coisa que foi inventada pela autora, para criar uma história, para criar um conflito. E eu gostei muito, gente. Assim, não foi o meu favorito do Jane Austen Julie, com certeza foi a minha releitura de Razão e Sensibilidade, foi a minha parte favorita do desafio. Mas esse livro realmente é muito bom, é muito interessante, porque a autora, ela interpreta as atitudes da Cassandra da forma que eu acho que a Cassandra teria feito, né? Então, e por que eu comentei que as cartas têm a ver com o audiobook? Porque a gente vê, então, a autora imaginando os motivos que levaram a Cassandra a destruir as cartas da sua irmã. Ou pelo menos boa parte das cartas da sua irmã. Então tem todo um drama aí. Porque o que acontece? A Cassandra, ela já está uma senhora praticamente, né? A história começa mais ou menos no ano de 1840. E ela então vai para Canterbury. E Canterbury era o vilarejo do seu noivo que faleceu, né? Então a família dele vivia lá, né? E ela era muito amiga dos familiares dele, né? Principalmente da Elizabeth Fuller, né? Que seria sua cunhada. E também outros membros, só que essa família, eles perderam, então, o pai, né? Então, o Sr. Fuller, que era ali o dono da propriedade também, ele falece. No caso, só sobrou uma filha solteira, que era a Isabella Fuller. E a Isabella Fuller, então, fica ali numa situação bem complicada, porque ela precisa deixar o vilarejo, né? Deixar a casa ancestral e procurar um outro lugar para viver, porque o herdeiro, né? Que não era ali alguém da família, era um parente distante, iria então ficar com a casa. É mais ou menos o que acontece um pouco com as irmãs Bennet, né? O que aconteceria com as irmãs Bennet, né? Se o Sr. Bennet tivesse morrido e então elas fossem obrigadas a deixar, né, Longbourn, né, por conta ali para poder virar então o lar do Sr. Collins e da Sra. Collins. E aí há muitas cartas da Jane lá nesse lugar, nessa casa em Canterbury. E aí a gente começa a acompanhar então a Cassandra relembrando muitas coisas do seu passado. Eu acho que as passagens que mais me deixaram triste foram as passagens em que falava então sobre o Tom Fuller, né, que era o seu noivo, né, como era o Tom, como era então o relacionamento deles, etc. Então, assim, é um livro que vai tratar muito do luto, da tristeza mesmo. E foi, assim, muito bonito de ler. É um livro que tem um nível de inglês um pouco complicado, então eu ouvi metade em audiobook e metade eu terminei de ler no Kindle mesmo, porque o inglês é bem rebuscado, bem inglês estilo da Jane, assim, até mais rebuscado do que o da Jane, mas a escrita é maravilhosa. Eu gostei bastante. Queria ter visto mais os outros irmãos da Jane, por exemplo, o Henry, ele apenas é citado, ele não aparece, o Frank e o Charles aparece em um flashback, né, mas o Frank não. E a grande vilã da história, por incrível que pareça, é a Mary Austen. E o James é citado também, mas quem realmente aparece ali é a Mary, que é a cunhada, né? É da Cassandra, que foi amiga também da Jane, né? Antes dela se casar com seu irmão mais velho, James. E ela é meio que uma megera ali na família, né? Então ela estava interessada ali também em procurar algumas coisas que estavam ali no vilarejo. Ela era parente, né, dos Fuller, né? Acho que não me engano, era prima, alguma coisa assim. Posso estar confundindo, tá? Então, assim, é um drama. Eu recomendo muito se você gosta da família Austen, se você tem interesse nos Austen, eu acho que vai ser um livro bem interessante para você ler. Mas eu recomendo também você apenas ler o Miss Austen se você tiver pelo menos um conhecimento prévio sobre a vida da Jane, porque você pode ficar um pouco perdido em algumas coisas. A autora explica, assim, alguns acontecimentos, mas eu acho bom, assim como as cartas, você também dá uma lida aí em alguma biografia da Jane antes, tá certo?
Outro livro que eu finalizei também agora no mês de agosto foi o Dublinenses, no James Joyce. Isso eu também li pelo Kindle, na edição da Penguin. E é um conjunto de vários... É uma antologia de contos, na verdade, né? Que foram escritas aí pelo Joyce durante mais ou menos, acho que uns 8 anos. E foi o meu primeiro contato com o autor, gente. E assim, no geral, eu gostei dos contos. Só que teve muitos contos ali, lá pela metade do livro, que não estavam, assim, me interessando, sabe? Eram contos estranhos, não tinha final, os personagens eram muito parecidos uns com os outros, sabe? Um personagem que aparecia no conto parecia que era o mesmo do próximo, então eu gostei mais dos contos do início, principalmente o Eveline. Eu gostei bastante desse conto, apesar de não ter também o final. Parece que o James Joyce não escreve finais. Eu estou maluca, não sei, mas ele não termina. Então, assim, ele começa e ele para, assim, no meio da narrativa. Ele não dá uma conclusão. Eu acho isso muito estranho. Enfim, eu gostei muito mais dos primeiros contos e do último conto, né, que é Os Mortos, né, que é o maior conto da antologia. E eu acho que foi aqui, pra mim, assim, foi o mais memorável, realmente, né. Não por ser só o maior, porque teve algumas partes também desse conto que eu achei um pouco arrastadas, assim, bem meio lerda. Mas eu diria que as últimas 5 páginas desse conto, realmente, pra mim, foi o wow, sabe? Gostei muito. Mas eu não sei o que pensar realmente ainda do James Joyce. Eu pretendo ler mais alguma coisa dele, pelo menos ler o Retrato do Artista Quando Jovem. Eu fiquei bem interessada. Mas o James Joyce tem uma escrita interessante, eu gosto, em alguns momentos. Tem alguns momentos que eu acho muito esquisito a forma como ele se expressa e faz alguns personagens se expressarem. Tem alguns personagens aqui que apareceram no Dublinenses que... Gente, normalmente eu não me incomodo com esse tipo de coisa, tá? Eu simplesmente ignoro, mas no Dublinenses eu acho que é porque eram muitos contos que tinha muitos personagens assim, um tanto... Como eu posso dizer? Que pensavam algumas coisas em relação às personagens femininas que apareciam, assim, que eu achava bem nojenta, bem tosco mesmo, tá? Bem desnecessário. Enfim, e não era um ou outro, eram vários. Então, isso assim, um conto ou outro, em algum momento ou outro, isso ter, ok, mas vários contos assim, com esse personagem, com algumas coisas assim, um tanto asquerosas, sabe? Meio, sexualmente asquerosas, é um pouco cansativo, tá? Isso me cansou um pouco em alguns momentos. Mas no geral foi uma leitura agradável, foi interessante. Eu nunca tirei do nada, é do James Joyce. Eu sei que muita gente é fã do James Joyce, outras pessoas nem tanto. Eu acho que é um autor também que divide muita opinião. Mas foi bom eu ter esse primeiro contato com ele. Quem sabe ano que vem eu pegue então o Retrato do Artista Quando Jovem. Eu não tenho ainda coragem de pegar Ulisses, porque eu sei que muita gente fala que é um livro difícil de ler. E eu fico meio com o pé atrás, assim. Inclusive, muitos personagens que aparecem aqui no Dublinenses também reaparecem no Ulisses, né? E o Dublinenses tem uma coisa interessante, né, de antologia, porque a gente começa com personagens bem crianças, assim, nos primeiros contos, e termina, né, chega nos últimos contos, a gente tem a presença de personagens mais velhos. Então parece que você viu ali toda a vida de uma pessoa, né? Desde a infância até a velhice, né? Isso é bem interessante também. Agora, no mês de setembro, eu comecei a ler, então, a série do Trollope. O que eu comentei com vocês que eu ia ler esse ano, eu encontrei toda a série no sebo, gente. Todos os livros. Tudo bem que foram de editoras diferentes, mas eu achei. E vou mostrar pra vocês essa mega compra que eu fiz. E foi, assim, uma compra muito, muito barata. Pra mim, saiu, assim, no lucro, porque se eu fosse comprar a série completa pela Amazon, livros novos, eu ia pagar uma fortuna, tá? O que eu paguei aqui não é nem metade do que eu pagaria se eu comprasse pela Amazon, mas eu já vou mostrar pra vocês. Eu tô lendo, então, o primeiro, que é o The Warder, né, que é o mais curtinho. Esse eu já tinha mais tempo, né, tava aqui na minha estante bem antes de eu comprar os outros livros. E é uma série que eu vou ler aí nos próximos meses, tá? Eu vou tentar aí ler pelo menos um por mês, porque se bem que os outros livros são um pouquinho maiores que esse é o menor de todos. É um livro, assim, que ele demora um pouco para engajar, porque tem muita política, muita treta política religiosa aqui acontecendo. Então, às vezes, é difícil entender mais ou menos esses embates, mas a história ao redor de todo esse drama é bem interessante. Eu estou aqui já chegando na metade, praticamente, né? Estou no capítulo 9, The Conference, né? E o Trollope, eu acho o Trollope bem mais tranquilo de ler em inglês do que o Dickens, gente.
Tava aqui pensando com meus botões. Esse ano eu não li nenhum Dickens e eu acho que eu não vou conseguir ler nenhum Dickens, nem mesmo pro Victuber, porque pro Victuber eu tenho outros planos, tá? Tanto de continuar lendo a série do Trollope quanto que pegar um outro romance, que eu não vou falar qual vai ser a minha leitura principal do Victuber, porque vai sair um vídeo esse mês ainda, em setembro, que eu vou comentar, então, os desafios do Victuber, vou dar aí também algumas sugestões para vocês, e eu também vou falar o que eu vou ler, né, durante o mês de outubro. Para quem não se lembra, para quem não sabe do que eu tô falando, o Victuber é uma maratona de leitura que acontece aqui no YouTube, no Instagram também, que são organizadas por 3 booktubers esse ano, eu acho. Uma delas é a Katie, mas eu vou explicar direitinho no vídeo. E tem o objetivo de você ler a literatura vitoriana, tá? Durante todo o mês de outubro. Tem alguns desafios, né? Tem lá uns 5 ou 6 desafios. Tem uma leitura conjunta também, que vai ser Gothic Tales, da Elizabeth Gaskell, que elas vão ler, né? Esse livro eu não sei se é em português, eu acho que só tem em inglês mesmo. Mas aí fica a seu critério. Você pode ler um livro que tá fora dos desafios que elas propõem, um livro que se encaixa nos desafios, etc. Então é bem legal, é durante todo o mês de outubro, todo ano acontece. Esse ano vai ser a minha terceira participação, porque eu comecei a participar em 2019 pelo Instagram. Ano passado eu já tinha um canal e esse ano também eu vou participar de novo, né? E aí nesse vídeo sobre o Victuber eu comento pra vocês o que eu pretendo ler. Foi difícil, tá sendo difícil até de escolher, mas eu acho que eu já fechei aí o que eu vou ler. E já dando spoiler, um dos livros vai ser Trollope, tá? Então esse ano eu vou ficar mais, como é que eu falo? Eu não vou me comprometer a ler muita coisa, como eu tentei nos anos anteriores, porque eu sei que eu não vou dar conta, então eu vou ficar só com 2 livros, né? No máximo um audiobook, 3, no máximo, mas assim, só 2 livros. Como eu já comentei, então, sobre a questão da série do Trollope, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como os livros que eu comprei no sebo, foi pelo estante virtual, tá? Foi um único sebo que tinha os livros da série do Trollope, que são 6 livros, contando com The Warden, tá? Aqui só tem 5, mas com The Warden são 6, então eu comprei 5 livros desse sebo. Eles tinham também o The Warden, mas como eu já tinha, então não ia valer a pena eu comprar de novo. E o que é essa série? Você pode... São a história de uma cidade chamada Bachester, né? E os seus moradores. Bem estilo também de The Way We Live Now. E esses moradores ali, a história de vida deles vão se entrelaçando ali conforme o passar da série. Então, por exemplo, os personagens de The Warden, que estão aparecendo aqui em The Warden, eu sei que vão retomar aqui em Bachester Towers, né, as torres de Bachester. Só que eles não serão os principais. Aqui a gente já tem outros personagens principais, mas os personagens de The Warden podem aparecer, serão citados, etc. E por aí vai. Então, a mesma coisa com o Family Parsonage, né? Pode ser que algum personagem de The Warden ou do Bachester Towers reapareça aqui no Family Parsonage, etc. Então, é mais ou menos essa a ideia da série. Aqui não tá na ordem, tá, gente? Mas eu vou... Mas se vocês quiserem, depois eu falo pra vocês qual que é a ordem da série. Porque aqui eu não guardei na ordem por conta do tamanho dos livros. Então, o segundo livro é o Bachester Towers, que esse eu pretendo ler já pro Victuber, então spoiler aí da TBR, né? Porque eu vi um vídeo da Katie explicando que era melhor você ler, assim que você terminar de ler o The Warden, já lê o Bachester Towers. Porque ela falou que parece ter uma continuação, enfim, que não era bom você ler o Bachester Towers muito depois, que era bom você já ler, assim, logo em seguida, quando você terminar o The Warden. Eu vou seguir o conselho da Katie e vou fazer isso, tá certo? Então, provavelmente eu vou começar agora em setembro já, porque o The Warden é curtinho, né? Então acho que eu acabo rápido. Mas eu acho que agora em setembro eu já começo o Bachester Towers, e aí eu vou levar aí pro Victuber, porque vocês estão vendo o tamanho do livro, 400 e poucas páginas, bem grandinho, né? Esse aqui é o Bachester Towers, e esse livro aqui, gente, já teve uma tiragem brasileira, já teve uma tradução que saiu como As Torres de Bachester, tá? Eu não sei como é que tá, assim, pra achar esse livro, e não sei se, assim, eu não sei dizer se dá pra ler realmente sem você ter lido o The Warden. A Katie disse que sim, eu vou acreditar nela, né? Mas você pode tomar spoiler do The Warden, né? Então fica aí o sobreaviso. O outro livro, eu acho que o terceiro... sim, o terceiro da série, se não me engano, é o Dr. Thorne, né? Esse aqui é o Dr. Thorne, esse aqui também já é uma outra editora, né? Esse também é grandinho, vai ser o próximo.
400 e poucas páginas, isso é enorme. Eu amei essas capas, gente. Esse daqui é da Wordsworth Classics. A Wordsworth Classics é uma editora que tem bastante livros aqui em casa também. Essa aqui são as capas clássicas deles. Gostei bastante. O outro, então, que eu já mostrei, né, que é o Family Parsonage, aqui. Também é bem grandinho. Os outros são todos grandes. Não tem nenhum que é pequeno, só o The Warden mesmo. Já vou comentar com vocês uma coisa. Eu tô pensando ainda, gente, como é que eu vou fazer. Se eu vou fazer um vídeo pra cada livro, comentando assim de uma forma breve, sem muito spoiler, ou eu vou fazer um vídeo, um único vídeo geral, encerrando. Não sei ainda. Eu acho que eu vou fazer vídeos, um vídeo pra cada, um pouco mais curtinho, comentando, né, sobre cada livro, então aguardem aí. Esse aqui é o The Small House at Ellington, que é o favorito aí da Katie. Tô bem curiosa pra ler porque que é o favorito dela, né? Então esse aqui é o... Eu não lembro agora se é o quarto ou o quinto. Eu não lembro a ordem agora, tá, gente? Desculpem. Depois eu ponho na descrição. E por fim, esse aqui eu sei que é o último, que é o The Last Chronicle of Barset, que é o maior de todos, inclusive. Esse aqui tem 600 e poucas páginas, esse aqui é enorme. Então tá aqui, gente, essa aqui é a minha coleção do Trollope agora, tá? Vou colocar o The Warden aqui na página. Então tá aqui a série completa das Crônicas de Barsetshire, enfim, a série completa aqui do Trollope que eu estou lendo, inclusive considerada aí sua obra-prima, né? Até hoje, o Trollope escreveu muita coisa, não só livros avulsos, mas também muita série. Né? Então, essa daqui é uma delas, né? Que vai me fazer companhia aí nos próximos meses, né? E por fim, gente, eu também comprei, antes de comprar essa coleção completa aqui do sebo, né? Eu comprei, então, um livro do Dickens, né? Como eu estava comentando, que saiu pela editora Príncipes, que foi A Velha Loja de Curiosidades, né? Que veio em 2 tomos, né? Tomo 1 e tomo 2. Fiquei muito feliz com a publicação desse livro, porque até então a gente não tinha uma tradução para a Velha Loja de Curiosidades. Eu espero que a editora traga ali todos os outros livros do Dickens que a gente não tem ainda em português, né? Que são muitos ainda, tá, gente? Então, eu já tava de olho nesse livro e eu paguei muito barato, tá, gente? Eu paguei mais barato, assim, os 2 livros juntos do que se eu tivesse comprado os 2 avulsos, sabe? Então, se você tiver interesse em ler A Velha Loja de Curiosidades e quiser ler em português, recomendo vocês comprarem os 2 livros que vem num combozinho, sabe? Que saiu por um preço bem bacana. Quanto à tradução, eu não sei dizer, tá? Como é que tá. Eu nunca li nada traduzido dessa editora. Nada mesmo. Então, vai ser o meu primeiro contato. Não tenho como comentar a respeito da tradução nem nada do tipo. Eu espero que esteja boa, tá? Até porque eu acho que eu tenho um livro no Kindle, né? Mas eu vou ler em português, né? Nessa edição aqui da editora Príncipes, tá certo? Não sei quando. Eu até pensei em colocar no Victuber, mas eu acho que não vai dar. E eu queria incluir o Dickens no Victuber, mas não dá, gente, porque o Dickens só escreveu calhamaço. Só escreveu calhamaço. Eu nunca ia conseguir terminar de ler, por exemplo, o Bleak House em outubro, ainda mais em inglês. Não me enrolar, triste. Mas eu posso estender o Victuber aí e colocar um Dickens pra ler em novembro. Vamos ver. Bom, por enquanto é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.